todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Preço das Coisas. Eu normalmente venho falar de livros, às vezes sobre os meus gatos, mas hoje venho então falar aqui um bocadinho sobre Excel. Sim, Excel. É estranho? É. Eu fiz no outro dia o resumo do mês de março e partilhei, mostrei-vos aqui o meu fecheiro Excel e o vosso feedback foi muito positivo e surpreendeu-me bastante quando pediram para eu explicar. Eu comecei a gostar de Excel quando comecei a trabalhar. Eu, na faculdade, usava o básico dos básicos, as somas, as multiplicações, cálculos a médias, e mesmo assim era mesmo muito básico. Depois, na altura, quando comecei a trabalhar, estamos a falar no início de 2006, o meu chefe, ele gostava de Excel e nós trabalhávamos muito com Excel, portanto eu aprendi muito com ele na forma de como é que também havia de esquematizar a informação, como é que as formas funcionavam, porque eu confesso, não era um bocadinho nada, não sabia muito bem como é que as fórmulas funcionavam e a partir daí ganhei um gosto por... portanto, sempre trabalhei muito com Excel, mas a partir daí então ganhei um gosto de tentar descobrir como é que, das fórmulas, o que é que nós tínhamos de fazer, o que é que não tínhamos de fazer. Não sou uma perita, não, mas fomos safando e tenho descoberto coisas que dá para fazer que são incríveis. Eu ainda não consegui pôr tudo em prática aqui das minhas ideias, mas aos poucos vou pondo. Eu não faço ideia quantos vídeos vou fazer sobre Excel. Hoje a minha ideia é falar-vos aqui um bocadinho no geral de algumas noções e algumas formas daquelas que para mim eu acho que são as mais importantes ou poderão ser as mais úteis e também são aquelas que eu acabo por usar mais. Há outras, há imensas, mas hoje vou-me manter um bocadinho por aí para também, não sei, passar aqui um bocadinho de conceito aqui da mecânica do Excel. Depois, se calhar, então estou a pensar começar a fazer então vídeos mais específicos aqui, então, por exemplo, como criarmos aqui um fecheiro um bocadinho aqui que tenha uma lógica parecida do meu, de registros de leituras. Fazemos então se calhar as coisas assim aos bocadinhos e também conforme o feedback que vou tendo aí do vosso lado e algumas dúvidas que possam surgindo. Também nesses vídeos, estou a pensar nesses vídeos mais específicos, depois quando estivermos a montar então um fecheiro de registro de leituras, continuar aqui com alguns conceitos, porque nem hoje, como é óbvio, não vamos abranger tudo aquilo que eu tenho no meu fecheiro. Portanto, eu vou-me deixar agora de tanto blá 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 e vamos passar então aqui para o fecheiro em Excel. Estamos então aqui no Excel. Esta é a página inicial quando entram no Excel. O aspecto normal. Tem aqui em cima os menus com as várias opções. Aqui a barra de fórmulas que vocês podem, normalmente está assim, mas vocês podem aumentar aqui o tamanho. Podem aqui carregar nesta setinha, ocultar o friso e fica então, conseguem ocultar aqui. Aqui no F, por exemplo, conseguem ocultar aqui a barra de fórmulas, os cabeçalhos e as linhas de grelhas, que é estas linhazinhas. E depois, se vierem aqui ocultar o friso, conseguem ter aqui um ecrã maior. Isto é muito útil então na parte quando estamos com os dashboards, conseguimos ter aqui um ecrã mesmo maior. Mas neste caso, vamos aqui colocar tudo e pôr aqui a barra, as linhas de grelha e os cabeçalhos. Estas células, isto chama-se células, portanto, célula C6, célula F8, célula F13, portanto, vocês podem aparecer aqui o nome, portanto, coluna e linha. Cá em baixo chamam-se folhas, aqui as várias folhas, e podem adicionar folha clicando aqui no mais e ele cria automaticamente. Podem, clicando no botão direito, podem inserir também uma folha. Podem eliminar a folha ou também aqui com o botão direito tem aqui hipótese também, por exemplo, pintar a cor do separador, que é o quê? Que é este separador aqui onde tem a folha. Passando então aqui para a segunda folha, aqui algumas fórmulas mais úteis, mais práticas e mesmo daquelas que eu uso mais. Tem aqui uma espécie de registros. Notam que aqui está o texto a cortar. Para o Excel assumir aqui o tamanho, passamos aqui com o rato entre a coluna C e D, neste caso, até ele aparecer este símbolo, vocês podem ver que está assim uma cruz assim, e duplo clique com o botão esquerdo. Duplo clique e aqui a mesma coisa, apesar dele aqui não está a cortar porque não tem texto, mas se aqui tivéssemos texto ele volta a cortar, portanto,
duplo clique. Aqui, vocês podem estar preocupados se isto tem aqui um ar estranho. Isto é data e muitas vezes o Excel nós podemos pôr a data de forma normal. Ele neste caso assumiu, mas ele muitas vezes aparece assim. Não se assustem, vocês não fizeram nenhum erro. É aqui é a forma como o Excel reconhece a data quando está aqui então definida para geral. Nós podemos, primeira posição, carregar no Shift, Ctrl e setinha para baixo e ele seleciona todas as células que estão com informação naquele conjunto. Podemos fazer esta alteração de várias maneiras. Clicando Ctrl 1 e abre-se aqui esta caixa de texto, neste caso número, e tem aqui as várias opções. Ou então virem aqui em cima e têm aqui também as várias opções. Podem vir logo aqui data abreviada. Ou então, isto estava assim, né? Podem clicar também aqui neste setinho e volta-se a aparecer aqui a caixa do formatar célula, data, e aqui conseguem então personalizar, escolher mais opções. Ou então mesmo até personalizar aqui estes campos, como é que querem que apareça. Neste caso eu vou mesmo escolher aqui a opção da data abreviada e ela fica. Vamos aqui então para fórmulas, aquelas fórmulas mais habituais. Queremos saber o número total de livros, que é também este somatório aqui. Se quisermos fazer aqui em baixo uma fórmula simples, é o Alt igual, carregar na tecla Alt e no igual, e ele automaticamente faz a soma daqueles. Como podem ver aqui, eu tive aqui um campo de data, portanto ele assumiu aquele número como data, mas viemos aqui, colocamos geral ou colocamos aqui como número, ele faz. Para fazer aqui, vocês para fazer uma fórmula podem carregar no igual e escrever, começam a escrever a fórmula, assim que começam a escrever, aparece aqui em baixo a opção, basta assim que começa a aparecer selecionar com duplo clique o botão sempre esquerdo. E ele está-vos aqui a pedir um intervalo e vocês selecionam então o intervalo com o rato. Podem usar também o mais, eu normalmente uso sempre o mais e selecionar. E podem ainda, com a célula selecionada, vir aqui em cima a barra de fórmulas e pôr o igual e começar a escrever. Ele aparece sempre o soma. Vou clicar. Podem também, aqui na barra de fórmulas, clicando aqui no inserir função, e eles têm aqui, neste caso é mais utilizada, portanto têm aqui várias opções. Quantas compras foram feitas? Portanto, o que é que eu quero aqui do Excel fazer? Quero contar uma espécie de quantos registros é que eu tenho aqui. Vamos usar então a fórmula contar. Nós temos aqui contar, contar x, contar se, contar valor. A diferença entre contar e contar aqui o fal, que é o contar valores. O contar, temos que selecionar uma coluna ou linha, mas temos que selecionar dados numéricos. Portanto, selecionamos aqui os dados numéricos, ele conta 12. Se quisermos aqui usar, por exemplo, aqui a coluna de texto, temos que usar a fórmula contar valores, selecionamos e conta. A média, nós também temos aqui uma fórmula de média, portanto começamos a escrever o média, é a mesma lógica que a soma. Selecionar. Agora, vamos complicar aqui um bocadinho o total, a fórmula das somas. Eu quero somar, neste caso aqui por nome, quero saber só quantos livros é que a Ana comprou. Dentro da soma, temos o soma-se e o soma-ses. Eu gosto mais de usar o soma-ses. Porquê? Porque o soma-se só me permite colocar uma condição, enquanto que o soma-ses permite-me colocar uma ou mais condições. Portanto, eu gosto sempre de usar o soma-ses, porque eu para já tenho aqui um critério, mas eu depois posso querer usar 2 ou 3 critérios. Portanto, intervalo, portanto, ele dá-vos sempre a soma e aparece aqui embaixo. Intervalo da soma. O que é que nós queremos somar? É este campo. E os critérios, intervalo de critérios, aqui é o intervalo onde nós queremos analisar a condição. Portanto, selecionamos aqui e o critério em si, nós podemos ou escrever diretamente o nome, neste caso, por exemplo, a Ana. Temos que pôr aqui com as aspas, porque é uma informação que lhe estamos a dar de texto e ele conta. Ou então, muito mais prático, e é por norma o que eu costumo fazer, é
colocar essa informação numa célula e aqui posicionar a célula e dou-lhe Enter. Porque, suponhamos, não queremos saber a Ana, queremos ver quantos livros o Carlos comprou, quantos livros o José comprou, portanto, e assim alteramos sem ter necessidade de vir alterar dentro da fórmula. Uma coisa importante, nós estamos a trabalhar com registros aqui no Excel, não está formatado com tabela. Mesmo que nós chegássemos aqui e puséssemos, por exemplo, todos os limites, pintássemos aqui de forma a selecionar, portanto, colocar isto mais aqui com um ar de tabela, ainda assim, só com esta formatação, o Excel não reconhece isto como tabela. Portanto, nós para usarmos esta informação, suponhamos que quer analisar aqui os livros do José e os livros da Maria. Eu podia chegar aqui e copiar a fórmula. E ele está-me a dar 0. Porquê? Porque se eu aqui estou a analisar a coluna da soma, a coluna dos nomes e esta coluna onde eu tenho aqui a informação, aqui eu copiei a célula para aqui, a fórmula para aqui, para esta célula. Portanto, ele manteve esta referência do nome que por acaso está aqui. Mas se eu, por algum motivo, copiasse aqui para baixo e quisesse analisar a Maria, ele estava a analisar ali. E as colunas mexeram. Nós podemos, com a fórmula selecionada, portanto eu carrego no F2, portanto eu estou assim, carrego F2 e ele abre-me aqui a fórmula. Nós podemos aqui ir arrastando para o sítio que nós queremos. Mas, muito mais prático é, se queremos replicar a informação sempre com o mesmo tipo de informação, portanto, queremos fixar aqui a coluna e as linhas do E13 ao E14, portanto, aqui em cima, F4, F4. Portanto, ele está a fixar, tem o cifrão antes do E, significa que está a fixar a coluna, e tem o cifrão antes do 3, está a fixar a linha. Se nós clicarmos outra vez, ele assim, a coluna mexe, mas a linha está fixa. Soltarmos a clicar, ele fixa a coluna e a linha está fixa, e outra vez ele tira. Portanto, nós nesse caso queremos fixar também a B e aquela vamos deixar no móvel. Portanto, eu se agora chegar aqui e colar, portanto, Ctrl C, Ctrl V, ele já está aqui a manter a referência das colunas. A média é exatamente a mesma coisa. Temos também o média SES, portanto, eu quero analisar aqui os livros, quero analisar aqui o critério do nome e o critério dali do José. Se eu à medida, deixem-me voltar aqui um bocadinho atrás, ponho aqui a média, seleciono aqui o intervalo. Se antes de pôr o ponto e vírgula para passar para o critério seguinte, carregar logo F4, ele fixa-me logo os dois conjuntos. Ponto e vírgula, intervalo de critérios, F4 ele fixa, ponto e vírgula, e ele carrega ali no José. Mostrar-vos aqui ainda outra possibilidade aqui nas fórmulas. Aliás, vamos fazer aqui em cima. Se eu aqui em cima, ou mesmo aqui, se eu aqui estiver a escrever o soma x e carregar ali naquela função, ele abre aqui uma caixa que pode ajudar a explicar melhor para quem tem dificuldade. Eu no início usava muito esta caixinha, portanto, clicando ali, ele abre sempre. Portanto, intervalo da soma. Nós queremos somar. Intervalo de critérios. É o intervalo das células que pretende avaliar. Portanto, neste caso, quer ver separar aqui da UC e da Bertrand. Portanto, vamos clicar também ali o F4. Os critérios vão ser este. E vamos fixar também. E o critério está ali. Este não vamos fixar porque... E aqui depois... Podíamos pôr mais. Neste caso, como é só um, vamos pôr e vamos arrastar para baixo. Selecionando ali, ele faz e se carregarmos, ele manteve, como nós fixámos, ele manteve, arrastou só ali aquela. Eu não vou fazer esta, vou passar aqui para, quero uma somatória em vez, portanto, temos aqui, eu aqui fixei, portanto eu vou copiar esta linha, vocês vão ver que ele fixou a coluna, mas o critério do nome está na linha de cima, portanto vamos arrastar aqui para baixo, vamos pagar ali e voltar a acrescentar aqui um ponto e vírgula, porque eu quero outra condição. Qual é a outra condição? É a Bertrand. Portanto,
Onde é que está? Está nesta coluna e ponto e vírgula tem a informação aqui. E ele faz os somas se. Lá está, usei a mesma fórmula que tinha em cima, só com uma condição e acrescentei as outras condições. E podemos continuar a acrescentar condições. Temos que sempre ir separando aqui os pontos e vírgulas. O próprio Excel dá-vos aqui estas indicações. Outra fórmula que eu uso muito é o PROC-V. E o PROC-V é, nós temos informação em várias colunas e quero que, neste caso, que idade tem a Inês. Portanto, o Excel há de procurar a primeira coluna e, neste caso, eu tenho a idade aqui na coluna 2. Portanto, eu fizer aqui o PROC-V, eu quero procurar aqui o nome Inês. Qual é a nossa matriz de tabela? A nossa tabela é esta, certo? E ele a seguir dá-vos o número da coluna. O número da coluna é qual é em coluna está a informação que eu quero que ele me devolva, que o Excel me devolva. Neste caso é a segunda, portanto nós punhamos aqui número 2, ponto e vírgula, e depois temos verdadeiro ou falso. O que é este verdadeiro ou falso? Neste caso nós temos que escolher o falso e quase sempre, quando se faz o PROC-V, nós queremos que ele nos retorna aqui o falso. Porquê? Porque é uma correspondência exata. Ele só nos vai dar o valor que tivemos para a Inês. Uma particularidade aqui do PROC-V. O PROC-V só funciona se, neste caso é um nome, portanto, aquilo que estão a procurar se estiver na primeira coluna que vocês selecionam. Vocês podem ter aqui outra coluna com informação. Vamos chegar isto para aqui também. Vocês nesta tabela, quando estão a colocar aqui esta matriz, este está aqui a sala vermelha, tem que estar sempre aqui. Não podem ter assim. Percebem? Tem que estar sempre, aquilo que querem procurar tem que estar sempre aqui. Neste caso ele está a dar falso porque nós acrescentamos aqui mais uma coluna no meio, portanto aqui teria que ser a terceira tabela, porque esta é a primeira coluna, esta é a segunda coluna e esta então é a terceira, e assim já daria. Podem usar, a semelhança do PROC-V, podem usar a fórmula índice com o CORRESP. O índice, o que é o índice? Ele estava-se a pedir aqui, isto é muito complicado, eu confesso, eu uso muito mais o PROC-V do que uso o índice, só que às vezes dá jeito o índice. Primeiro campo do índice é a matriz, neste caso é a coluna que nós queremos que ele nos devolva a informação. Ponto e vírgula. Temos que usar depois a fórmula CORRESP e queremos procurar este valor, ponto e vírgula, nesta coluna. Ponto e vírgula. E mais uma vez queremos uma correspondência exata. Fechar parênteses e ele dá-vos também o 19. O índice CORRESP é útil porque, por exemplo, nesta situação, em cá em baixo temos primeiro a coluna da idade, só depois o nome, e nós queríamos procurar pelo nome. Se formos fazer um PROC-V, vocês dizem, eu quero procurar este valor, eu quero usar esta tabela, e neste caso a idade está na coluna 1. Pomos o falso, vocês também podem usar aqui o 0, que significa aqui o falso, e ele dá-vos erro. Porquê? Porque, tal como diz aqui em cima, o PROC-V, o valor que ele vai procurar tem que estar sempre na primeira coluna e não conseguem que ele ande para trás. Neste caso, se usarmos o índice CORRESP, pronto, o índice, vamos selecionar a coluna que queremos que ele procure, o CORRESP, qual é o valor que queremos, o nome que queremos que ele é este, que ele procure aqui e que nos dê então uma correspondência exata. E aqui ele vai-vos dar o 19, que é efetivamente a idade que a Inês tem. Se nós, em vez da Inês, quisermos a Carla, ele vai dar 22. Se quisermos o Tiago, ele vai dar 21. E aqui em cima, se pusermos, por exemplo, Tiago, ele também vai calcular. Portanto, o índice CORRESP é muito útil quando tem, então, colunas em que a ordem, o local onde querem, a coluna onde querem procurar não é a primeira.
tem informação antes. Só aqui para finalizarmos, e deixa-me apagar aqui, que eu há bocado esqueci-me, isto já é a terceira vez que estou a grafar. Temos aqui uma situação em que queremos verificar para cada um destes indivíduos se cumpriram o orçamento. Neste caso, temos aqui um orçamento de 25, significa que se for igual ou superior a 25, o valor que gastaram, cumpriram o orçamento. Se foi acima, não cumpriram. Portanto, como é que faríamos? Utilizaríamos a fórmula SE, que é então a fórmula que analisa, faz o teste lógico, analisa as situações. Então, se abrimos o parênteses e ele aparece teste lógico. Qual é o teste que queremos verificar? Queremos verificar se este valor aqui, portanto a célula C3, é menor ou igual que eu coloquei aqui o orçamento na H3. E vamos fixar, portanto F4 para fixar. E se este valor for verdadeiro, o que é que eu quero? Quero, por exemplo, que diga que cumpriu. Se for falso, portanto significa que é acima, vamos pôr não cumpriu. E como estamos a dar informação de texto ao Excel, temos que pôr sempre as aspas. E ele faz, cumpriu. Se arrastarmos para baixo, portanto, aqui podemos arrastar assim um a um, ou mais simples ainda, quando ele está assim, dar-lhe duplo clique, ele vai sempre até aqui ao final da informação onde tem. Mais simples que isto, em vez de termos posto aqui o cumpriu ou não cumpriu, e deixa-me abrir aqui a caixinha, em vez de pormos aqui o texto, podemos apagar e ter essa informação aqui numa célula. Selecionar a célula, fixar, selecionar a célula, fixar. E voltam a colocar. Porquê é que eu ponho a informação do valor do orçamento? Portanto, deixa-me abrir aqui. Porquê é que eu pus esta informação aqui, o H3, numa célula, os 25, e mesmo aqui o resultado numa célula? Porquê? Porque assim eu posso chegar aqui, afinal o orçamento era 30. Afinal o orçamento era 22. O orçamento é 25, só que em vez que me apareça cumpriu, quer que eu ponha OK ou not. E ele, como tem informação em células, ele assume automaticamente. Pronto, eu vou ficar por aqui. Isto ficou também um bocadinho grande. Mas foi a terceira vez que eu estive a gravar isto, porque eu tive aqui alguns problemas técnicos. Primeira vez a meio fiquei sem bateria na máquina. Depois, a segunda vez, pensei que estava a gravar no ecrã, não gravei. Pensei que estava a gravar com a webcam, não gravou, mas eu tinha estado a gravar o ecrã, mas quando fui gravar o ecrã, quando fui depois editar o vídeo da gravação do ecrã, não me apareceu as caixinhas, portanto aquelas segundas caixinhas, quando nós, por exemplo, carregamos no Ctrl 1, que aparecia aquela caixinha do formatar células, ou as caixinhas de aparecer as fórmulas, não apareceu. E eu achei que seria útil para vocês poderem ver essas, portanto eu tive que gravar outra vez. Vamos ver como é que isto vai ficar agora na edição. Espero que seja aqui alguma coisa. Provavelmente poderei ter explicado aqui alguma coisa a correr, mas eu também não queria que o vídeo ficasse extremamente longo, ou ainda mais longo do que aquele que ia ficar. Mas pronto, agora eu fico à espera do vosso feedback. O próximo vídeo estou a pensar construir então aqui uma tabela onde nós podemos começar a fazer o registro das nossas leituras, um bocadinho similar àquela que eu uso, e começar então a entrar aqui mais em detalhe também aqui alguma parte da formatação como tabela, nas validações de dados, se calhar também na formatação condicional. Portanto, agora aos poucos quero começar aqui a introduzir aqui alguns conceitos. Mas eu fico à espera das vossas dúvidas. Se quiserem que eu explique alguma fórmula destas que eu falei mais ao detalhe, digam. E deem-me dicas do que é que querem, então, por exemplo, no registro, no vosso fecheiro de registro de leituras, que informação é que gostariam de ter, que informação é que gostariam de analisar, para nós começarmos aqui um bocadinho também. Eu sei que isto não é direto, não é nada, mas para começarmos aqui a construir algo e depois, quem sabe, se aquele fecheiro que formos construindo aqui ficar alguma coisa dentro do vosso agrado, eu até posso disponibilizar esse fecheiro se quiserem.
Eu vou então ficar por aqui. Conto muito com o vosso feedback. Eu não sei se eu acho que também não tenho muito jeito para isto. É muito complicado estar aqui a gerir as coisas e estar aqui um bocadinho a falar sozinha, porque eu não sei quais são as vossas dúvidas. Mas digam-me as coisas. Eu achei mesmo que estas fórmulas são mesmo as mais importantes, ou são mesmo as que eu uso. Somas X, eu uso imenso. Os contar X, contar valores, os X e os PROC-Vs. PROC-Vs dentro de Cs, porque depois dá para fazer aqui encadeamentos. Utilizo mais, umas bem mais complexas, mas estas são assim aquelas que eu acho mais importantes e que aqui para algumas análises é também o que acaba por abranger mais. Eu vou ficar por aqui. Um grande beijinho e já sabem, conto mesmo com o vosso feedback.